Oi, oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Bem-vindos todos ao segundo episódio do Submarino Amarelo. Hoje trazendo um tema muito importante que a gente às vezes não dá muita bola, mas que é muito importante, que é a nossa segurança no trabalho. E para isso eu trouxe uma pessoa que, apesar de eu conhecer há muito pouco tempo, já é uma pessoa que faz muita diferença na minha vida. E eu tenho certeza que também, a partir de hoje, vai fazer na de vocês. Eberson, bem-vindo! E aí, Cris? Como e aí, tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, meu nome é Eberson Almeida. Como a Cris bem mencionou, eu trabalho com segurança do trabalho já há mais de 20 anos. E tenho buscado fazer, né, Cris, dessa minha profissão, que muitos renegam, do meu propósito de vida. Certo. Me conta uma coisa, Eberson, como você entra bastante nas empresas e vê muita coisa, o que você, na sua percepção, enxerga que hoje em dia está afetando mais a saúde do trabalhador? Olha, Cris, são muitos anos dentro de empresas, até porque hoje, atualmente, eu trabalho com treinamentos. Eu tenho uma empresa de treinamentos em segurança do trabalho, que atende a região toda, e então por isso eu tenho essa possibilidade de entrar em empresas dos mais diversos ramos, segmentos e tamanhos. Falando na questão propriamente dita da segurança do trabalho, eu vejo muito ainda algo que está vindo à tona agora, que são a questão dos riscos psicossociais. Então, eu já venho há mais de 15 anos trabalhando dentro dos meus treinamentos, das minhas consultorias e assessorias, questões voltadas aos psicossociais. Então agora, com a mudança da legislação esse ano, as empresas vão começar a se adequar melhor. Então eu vejo ainda uma carência por falta de conhecimento em algumas empresas. Sim. Essa questão da saúde mental é uma descoberta recente, né? Mesmo dentro dos padrões mundiais, não se falava em saúde mental, né? E existe uma resistência das pessoas, assim, você enxerga essa resistência nas empresas, em diferentes cargos? Tem. Na verdade, 2021 teve um relatório da OIT, né, que é a Organização Mundial da Saúde, e também da Organização Internacional do Trabalho, onde fizeram uma pesquisa falando mais propriamente do Brasil, né? Então, praticamente 9,5% da população brasileira em 2019 sofria de ansiedade. 308 milhões de pessoas no mundo em 2019 sofriam de depressão. E nessa mesma pesquisa mostrou que o Brasil teve o terceiro pior índice de saúde mental dos 64 países pesquisados. Então, não é em vão que está vindo essa lei agora. E espero que tenhamos bons frutos. E o que as empresas podem fazer para ajudar? Porque daí também eu entendo assim, né? Que a gente tem o ambiente do trabalho, tem a dimensão pessoal, familiar da pessoa, assim como todas as outras. Então, no ambiente de trabalho, às vezes existe um certo mal-estar agora das empresas que, eu sou o responsável, então, pela saúde mental do trabalhador. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Que nem tu falou, são dois fatores distintos, né? É o risco que o ambiente está deixando para o trabalhador e a própria pessoa, né? Então, eu vejo que a própria legislação não deixou bem clara ainda. Então, em 26 de maio desse ano vai entrar em vigor a lei, né, alterando a NR1, falando especificamente sobre os riscos psicossociais. Só que eu vejo assim, no momento que a lei entrar em vigor, 90 dias depois é que vai vir realmente o que as empresas vão ter que cumprir. Claro que hoje tem muitas empresas, né, como tu falaste antes, né, como eu visitei muitas empresas, eu vejo muitas empresas já, até aqui mesmo em Farroupilha, várias empresas que já vêm fazendo esse trabalho há muito tempo.
É uma quebra de paradigmas que não vai ser do dia para a noite que vai mudar. E que nunca é, né? Até porque são coisas muito novas na concepção de quem até bem pouco tempo, se tivesse um comportamento ligeiramente menor do que o esperado socialmente, já era internado. Sim, exatamente. Então a gente poder olhar a pessoa global, não só a pessoa que produz naquele modelo cartesiano antigo, exatamente, né? Mas olhar ela globalmente, entendendo que a saúde mental dela interfere em todos os campos, né? Interfere até quando eu fiz o curso de segurança do trabalho, eu comecei a atuar. Eu sempre digo até hoje que uma das bandeiras que eu levantei e levanto até hoje é a psicologia do trabalho, né? Então, desde então eu venho trabalhando em cima e vi a necessidade que só o curso técnico não ia me dar uma bagagem. Então eu continuei estudando, então fiz várias graduações, pós-graduações, mestrado, fiz um mestrado em administração, tentando trazer para dentro da administração conceitos da segurança do trabalho. E eu vejo hoje, que tudo vai partir, é uma visão minha, tudo vai partir de um diagnóstico de cultura de segurança e clima de segurança de uma empresa. É a partir daí que depois eu vou medir as questões psicossociais. Então tá meio perdido ainda. As coisas estão meio perdidas, mas eu acredito que, pelo estudo que eu fiz no mestrado, que medir a cultura de segurança, incluir questões de espiritualidade no trabalho, que é algo que eu também, nesses 15 anos, aí eu venho abordando dentro de empresas com resultados muito significativos. O que é cultura de segurança? A cultura de segurança, é essa expressão? Vamos lá, assim, ó. Ajuda nós. Eu vou tentar explicar de uma forma simples, né, Cris? Simplifica, né? Porque senão não judia. Não dá para judiar. Então pensa assim, ó, uma empresa tem uma cultura organizacional que vem do diretor para baixo. Só que como é que essa empresa enxerga a segurança? Ela faz segurança só porque a legislação pede? Ou ela realmente faz segurança porque ela se importa com o capital humano dela? Entende? Então, quando tu mede a maturidade da cultura de segurança, tu está medindo o que o teu funcionário, o funcionário daquela empresa, ele está falando, que ele está enxergando sobre o que a empresa está abordando. Então, muitas vezes, a gente percebe, eu percebo principalmente, dois fatores bem importantes, que são falhos dentro da empresa, que é a informação e a comunicação. Então, assim, ó, quando se melhorar isso, tende a se melhorar a cultura de segurança também. Sim, então tu enxerga que já vem de cima, já a pessoa daqui a pouco monta a empresa, sim. Tem toda a estrutura. Então, eu acredito assim que é muito do pessoa, sabe? Que nem eu comentei antes, eu tenho a empresa, né? Já há mais de 10 anos, atuando em treinamentos, consultorias, enfim. E eu tenho uma visão, que é ajudar as empresas, principalmente na questão da sua produtividade, fomentando uma cultura de segurança com seus funcionários. Ok? Só que a gente sabe que tem outros empresários que não têm essa mesma visão. Então, tem disso aí também. E também não é... Essa parte eu sinto às vezes que ela não é olhada, né? É chegar, produzir e estar produzindo sem se dar conta que para eu estar produzindo eu tenho que estar minimamente me sentindo bem naquele ambiente. Exatamente. Voltando um pouco para a questão de acidente, tá? Acidente de trabalho, que hoje no Brasil é um absurdo, são mais de 700 mil acidentes ano, sabendo... Nossa, que número alto! Sabendo que esse número pode aumentar em 4 a 5 vezes. Por quê? Então, de 10 acidentes que acontecem, 4, o máximo 5 são comunicados. Então, os outros ficam sem saber. Existe subnotificação também. Subnotificação. Então, o que acontece?
Isso são pesquisas que eu fiz dentro de empresas há muitos anos atrás, que hoje se fala muito. Eu uso o termo piloto automático, sabe? Então, quando nós trabalhamos dentro do piloto automático, tu trabalha muito o teu inconsciente, né? Então, conscientemente, tu está de corpo presente, mas inconscientemente, sim, você não está ali. E uma outra questão, aproveitando esse gancho, tudo que você for fazer contrariado, a probabilidade de um acidente é maior. A probabilidade de dar ruim é maior. Da ruim é maior. Então, essas preocupações, eu, Eberson, né, como profissional de segurança do trabalho, como administrador, como especialista em gestão de pessoas, especialista em gestão de educação ambiental. O currículo é extenso. Um pouquinho. Com MBA, desculpa, com especialização em educação, terapeuta, sabia? Sou terapeuta integrativo e complementar. Não vai acabar nunca a lista se eu deixar ele falando, gente. Não acaba. E a última foi mestrado em administração. Então hoje eu pego um apanhado de todas as minhas qualificações e trago para colocar dentro das empresas, dentro dos meus treinamentos. Então eu digo assim que os meus treinamentos eles são humanizados, personalizados, porque a empresa me contratou, eu vou procurar personalizar. Se ela quiser personalizar, ok. Se não quiser, tudo bem. Mas nós vamos fazer uma entrega mais humanizada possível, entendendo as necessidades da empresa, levando conhecer-te a ti mesmo, das pessoas. Então, assim, é uma forma diferente que eu adotei já há mais de 15 anos e vem dando certo. Então, eu acredito que agora essa questão dos psicossociais aí só vai agregar cada vez mais. Sim, é interessante que tá usando o termo humanização. É um termo que eu gosto bastante. Eu me deparei a primeira vez com ele lá nas épocas da gravidez, né? Com os partos humanizados e coisa nada. E aí é muito interessante que a gente tem que reaprender a ser humano. Reaprender a ser humano, exatamente. A gente tem dificuldade, às vezes, em estar em contato com a nossa humanidade. E aí se prega muito, né? O acolhimento, estar presente, estar perto, mas... Tu sabe que eu percebi, não foi os livros que me trouxeram, foi a minha expertise de perceber que quando eu abordava, quando eu abordo ainda temas voltados à pessoa, a atmosfera daquele ambiente ela muda. É uma sinergia tão grande entre mim e as pessoas que estão me ouvindo. Então eu percebi, digo assim, o que está acontecendo aqui? E eu comecei a perceber que cada vez, então, aquele episódio era muito rápido, 30 segundos, 40 segundos, porque é difícil hoje tu abordar o assunto segurança do trabalho. Então eu procuro ter o maior cuidado de levar o assunto de uma forma leve, sendo técnico sem ser técnico, que eu sempre dizia para os meus alunos. Ótima. Ser técnico sem ser técnico, né? Então eu tenho que levar o meu conhecimento técnico para pessoas que não têm o mesmo conhecimento. Então eu acredito que tudo isso vai fazendo a diferença, né, na vida das pessoas. E tu vê depois que aquelas pessoas, eu me permito muitas vezes ensinar algumas técnicas terapêuticas, vamos dizer assim, para as pessoas, para deixar elas mais à vontade. E tu ouvir um feedback depois dessas pessoas, dizer assim, que bacana, aquela técnica que tu nos ensinou faz com que eu hoje veja as coisas de uma outra forma. Então, as pessoas, elas precisam olhar um pouco mais para dentro de si, né, Cris? Claro, e é o dedicar esse olhar. Eu vejo também a questão que está faltando muito hoje é a escutativa. A gente não está se escutando, né, Eberson? A verdade é que assim, a gente está se escutando, a gente está escutando o outro para responder. Então, você está formulando a resposta, ao invés de simplesmente parar de escutar. E as pessoas hoje, elas têm essa carência.
de ser ouvida sem crítica. Entende? Então, isso também eu agrego, sabe? E tenho certeza absoluta que se eu não for o pioneiro, sou um dos pioneiros de trazer essa metodologia diferenciada para dentro dos treinamentos, que é o treinamento humanizado. Porque eu tenho certeza que quem está assistindo já teve o treinamento na empresa, né, na firma. Exatamente. Que dormiu. Vai saber se quem estiver nos assistindo já não participou de um treinamento né? comigo, é possível. Pode até dar um feedback depois, né? Pode atestar, exatamente. Porque daí, assim, o que são os treinamentos na empresa? Tipo, ai, que chato. Aí vai lá, senta e fica lá assim. Né? E aí as pessoas... Exatamente. Porque justamente não... Se é pra ter um enlatado do enlatado, a gente vai no YouTube e vê qualquer coisa e tá feito. Exatamente. Não ser o mais o mesmo, né? Ontem eu estava em Farroupilha fazendo um treinamento numa empresa e eu sempre faço, né? Procuro ser o mais leve possível para acolher aquelas pessoas, né? E no final foi bem interessante, né? Nossa, eu não tive 1 minuto de sono. Então eu procuro levar, sabe, todo esse meu conhecimento, toda essa expertise, todo esse know-how de uma pessoa que viajou muito no estado, fora do estado, conhecendo lugares, conhecendo pessoas. Então tudo isso tu agrega, sabe? E as pessoas assim, nossa, acabou o treinamento. Pô, isso aí não tem preço. Então eu acredito que as empresas precisam olhar um pouco mais, né? Investir. Claro que não é só a empresa, né? Você também tem que investir em você. Então, acredito que estamos no caminho. Claro, porque também assim, a gente passa muito tempo da nossa vida dentro da empresa. Exatamente. Muito tempo, né? A gente vende parte da nossa vida ali para a empresa. E tu adivinha se a gente está ali trabalhando e o ambiente é sufocante. O ambiente ele não te deixa se sentir bem, tu tá sempre com medo, ou cansado, ou reclamando o tempo inteiro. Esses são sintomas também que as coisas não estão bem. Quanto mais medo e quanto mais receio e mais contrariado tu fizer aquela atividade, a probabilidade de tu ter um acidente é muito grande, porque tu está ali de corpo presente, mas tu não quer estar ali. Eu particularmente sofri um acidente em 2007, quando fui fazer um curso de cozinheiro. Então eu adoro cozinhar, gosto de cozinhar. E no entanto nunca cozinhou pra mim, mas tudo bem, vamos seguir a vida. Ainda não. Vamos fingir que isso não aconteceu. E sofri um acidente, onde eu rompi aqui, 2 nervos e um tendão. Mas por quê? Porque eu não gostava de lavar louça. Eu não gostava de lavar louça. Sério. Então assim, quando tu vai fazer algo, contrariar algo que tu não gosta, tu vai atrair aquilo ali. Tá, peraí, pausa. Como é que tu conseguiu sofrer um acidente lavando a louça? O que tu se fez, homem? Na verdade, assim, uma das coisas que eu mais incentivo as pessoas dentro de treinamentos, palestras que eu faço por aí, é a percepção de risco, que é tu perceber o acidente antes dele acontecer. E como eu fui um ex-militar, há muitos anos atrás... Não vamos falar quantos, vamos deixar quieto. Não vou falar quantos. Eu aprendi já, desde sempre, a monitorar o ambiente que eu estou, né? E não foi diferente dentro do curso de gastronomia. Então eu percebi 3 pratos trincados. Avisei o chefe responsável, né, que era o professor responsável, eles trocaram. Só que ficou um prato trincado. E esse um prato trincado, ele veio cair na minha mão no final de uma apresentação. E ele estourou. Simples assim. Então, essas minhas experiências pessoais, assim, principalmente essa questão da percepção de risco e fazer algo que não se gosta, eu acredito que com essa evolução da legislação, da avaliação dos riscos, da percepção dos riscos psicossociais, isso tende a diminuir, porque tu vai te conhecer um pouco mais, a empresa vai te conhecer um pouco mais. Sim, sim. E também estreita relações, não quer dizer assim que vira
algo que não é, mas estreitar as relações, porque se passa muito tempo ali dentro, já é uma relação de afeto. Se passa. E uma outra coisa que eu vejo muito, tá, Cris, dentro de empresas, não só aqui na região serrana, mas, enfim, em lugares que eu fui, é uma palavrinha tão legal, mas tão difícil, que se chama profissionalismo. Aquela respirada. Aquela respirada básica, tá? Aquela tomada de água. Vamos respirar um segundinho. Então Fala do profissionalismo, querido. Agora tu me deixou maus lençóis, né? Então, mas a rapidinho. gente escuta, sabe? A gente escuta muito gestores falando, poxa, a gente não tem pessoas qualificadas e tal. Muitas vezes tem a pessoa qualificada, mas ela não é um profissional que faz o que realmente está gostando, aquela coisa toda. Então tem muito isso hoje, essa carência de profissionais qualificados e realmente engajados, que é o problema maior que as empresas estão enfrentando. E hoje essa nova geração aí que a gente não sabe como é que a gente lida, né? É complicado. A geração tipo da tua filha, assim? Tipo a da minha filha, assim. Exatamente. A gente não tenta, né? Eu dei uma palestra essa segunda-feira para uma turma de alunos em Caxias do Sul, no Senac, e falando sobre a questão da dependência tecnológica. Então, assim, tu imagina, eu até brinquei com eles que eu fazia trabalhos de escola na biblioteca pública da cidade. E hoje se tem o smartphone, se tem toda a tecnologia, se tem inteligência artificial, se tem tudo. Então eu me pergunto se eles fazem alguma coisa assim, dessas coisas que é de entrega de paper, assim. Pois é. É uma pergunta essa é uma pergunta muito difícil, sabe, de tentar responder, porque realmente as entregas, né, e como a lei mudou também agora, proibindo o uso de aparelhos dentro de sala de aula, então vai dar muito pano para mão isso aí. Assim, cada um tem a sua opinião, né, a respeito disso, e tá tudo bem. A grande questão é que não é só o aprendizado que sofre com o excesso da tecnologia. Sim, com certeza. Também a socialização, o bem-estar emocional, relações, né, criar relações profundas. A saúde mental, no apanhado geral, né? Então, assim, eu acho um pouco até triste que tem que ter uma coisa tão vertical, assim, exato, como a retirada por lei, mas já é um começo. Sei lá, eu vejo assim uma estratégia de dar um stop, porque realmente, né, hoje está muito o papel do professor em si dentro de sala de hoje, ele tá complicado. Sim, daí poder se olhar no olho, falar um pouquinho, né? Trocar uma ideia sem o uso da tecnologia. Claro que hoje a tecnologia a gente usa para tudo, né? Eu uso a tecnologia diariamente, eu aprendi a ter que me inteirar da tecnologia, principalmente inteligência artificial, que hoje tem pessoas ainda que têm. Então eu uso a tecnologia a meu favor, para cada vez aprimorar o meu trabalho e fazer uma entrega cada vez melhor, tanto para a empresa que está me contratando, quanto para a pessoa que está me ouvindo. Exatamente. Então é um ganho dos dois lados, né? As pessoas às vezes têm um pouco de medo da inteligência artificial. Eu vejo muito isso no campo da psico, assim. E aí eu fico pensando assim, tá, mas gente, né? Utilizem ao favor, é uma ferramenta e não contra, né? Mas infelizmente, né, Cris? A gente sabe que são perfis e perfis, né? Então, como é que tu não pode radicalizar também? E isso também hoje se tem dentro das empresas, né? Então, tem todos os perfis dentro das empresas. Então, como o pessoal de gestão de pessoas, de RH e tal, estão lidando com tudo isso, também é complicado. Então, voltando de novo, batendo no tema da saúde mental, né? Não vai ser fácil, Cris. Não vai ser fácil. Esse primeiro impacto aí não vai ser fácil. Sim. Só que, infelizmente, tem ainda pessoas que demonizam, né, a segurança do trabalho, né?
Então, se a gente for abrir os jornais, ler revistas, enfim, internet ali, acidentes tem toda hora, né? Muitas vezes por negligência, sempre foi assim, eu sempre fiz desse jeito. Ai, gente, então, pelo amor de Deus, interrompendo rapidinho. Não sejam assim, sempre fiz desse jeito. Eu chamo de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, exato. Eu cresci assim. Mas existe muito, Cris. Infelizmente, com certeza, existe com muito. certeza. Porque eu tive uma criação assim, então eu vou seguir assim. Só que o mundo está em evolução, as pessoas estão em evolução. Eu fiz uma brincadeira, não, falei sério. Eu falei sério rindo. Falei sério rindo, né? Estamos no século XXI com mentalidade do século XX, do século XIX. Então, quando que nós vamos amadurecer? Né? Eu assisti um trechinho de uma live semana, que a pessoa falando também sobre segurança do trabalho, NR1, saúde mental, dizendo assim, eu só vou acreditar que as pessoas mudaram quando eu chegar num banheiro da empresa, eu não ter que estar colocando ali um cartazinho, dê a descarga. Sabe, eu tenho que estar avisando, tenho que estar... E mesmo assim as pessoas, muitas vezes, elas... voltando à questão do acidente, elas se machucam muitas vezes por situações de bem-estar em casa, de ficar sem trabalhar, recebendo. Então é difícil. E o tema segurança do trabalho, eu lembro que quando eu estava me formando, a gente questionava muito, né, os professores, se realmente ia ter uma mudança, né? E está tendo uma mudança, só que a legislação ela está acompanhando, está acompanhando uma trajetória evolutiva, mas muitas empresas não. Que um exemplo é a CIPA de empresa, que é um dos cursos que eu mais ministro aqui na região e fora da região, é curso de CIPA. Então cada vez as empresas estão se perdendo, sabe? Eu sempre costumo dizer que as CIPAs elas têm que fazer um trabalho de acordo aos objetivos da empresa. É por aí. Se tu for contra os objetivos da empresa, não vai dar certo. E é um conjunto, é um grupo de pessoas com uma responsabilidade civil e criminal. Então, muitas empresas não têm essa mentalidade ainda. E aí a legislação, que é a NR5, né, que fala da CIPA, ela vem avançando, mas muitas vezes as empresas não estão conseguindo fazer nem o básico. Ou não estão conseguindo ou não querem fazer. Então mas o nosso trabalho é esse, a gente está aí para poder ajudar as empresas, enfim. Claro, de algum lugar tem que começar. De algum lugar tem que começar, exatamente. Então, espero que tenhamos uma receptividade muito boa sobre as questões de saúde mental dentro das empresas. Muitas empresas já estão indo atrás. Mas a única coisa assim que eu vejo que, não façam só porque a legislação está pedindo. O ganho é real. O ganho é real. No momento que eu estiver bem comigo mesmo, a minha produtividade vai estar lá em cima. E alegra o ambiente, as pessoas têm vontade de vir, não tem falta. Não tem vontade de ir embora todo dia. Não tem aquela coisa que todo mundo reclama e mete atestado para ir embora. Exatamente. Então... Estamos no caminho, então é gratificante, eu digo que é gratificante, eu sou suspeito de falar, né? Que é gratificante trabalhar com Mas tu tem conhecimento de causa. Tenho conhecimento de causa. Se alguém pode falar. Eberson, muito obrigada por ter vindo hoje, por ter se disponibilizado a nossa conversa. Tô adorando te conhecer cada vez mais, assim, cada vez que eu converso contigo eu descubro alguma coisa a mais. Nem tanto. Né? Eu descubro uma coisa nova, assim, é muito bom a gente poder estar tendo essa troca e falar sobre isso e falar sobre um assunto tão importante. Sim. E sinta-se convidado, né? Legal, eu que agradeço, né, a Cris pelo convite. Tive que trancar várias coisas da minha agenda para poder estar aqui hoje. Desculpa, né? Ocupado. Mas a segurança segue, a vida segue
E o meu trabalho é esse, a minha missão é essa, levar segurança para as empresas, para as pessoas. E mais uma vez, né, muito obrigado aí pela oportunidade de poder estar aqui trocando essas ideias contigo. Eu que agradeço. Foi ótimo, gente. Até o próximo.